Mas é como se diz, uma vez que a gente é tocado pelo Espírito Santo, acende uma chama dentro de nós que a gente, por mais que a gente tente correr, parece que esse fogo pega a gente de uma forma assim. E isso foi, para mim, foi passando os dias e cada vez aumentava mais isso. Eu tinha o desejo de estar. Então aí chegou um certo momento que eu até ia pra balada com os caras, só que eu já não queria beber mais. Enquanto tava todo mundo louco, dançando, bebendo com a garrafa de uísque energético na mão, eu tava com uma garrafinha de água. Careta, Olhando pra todo mundo e falando, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar? Né? Glória a Deus, e cara. aquilo começou a mudar. E eu falei assim, não, eu preciso dar um basta nisso. Aí eu já tinha me libertado, Deus já tinha me libertado, eu já não tinha mais vontade de usar droga nenhuma. Mas eu ainda, o forte, o que estava me pegando era a bebida. Eu tinha muitos amigos que a gente saía muito no final de semana, muito rolê. Então, qualquer tempo, qualquer lugar, era hora para esticar um energético com uísque na mesa e... Sim, e queira ou não, as amizades influenciam, né? Sim, Então fala, não, influencia. eu vou lá, vou andar aquela turminha lá, porque eu vou influenciar eles. Sim. Essa é a ideia do evangelho. Sim, nós com influenciarmos o ambiente. Nós fazemos isso com muito... Mas não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Que Principalmente para quem está nesse processo de uma mudança. Né? Porque muitas das vezes a gente não consegue. O inimigo é sujo porque ele usa de várias maneiras. Ele usa de várias formas, assim, com bandejas que ele apresenta pra gente que... Se o olhar humano, assim, olhar da carne, você fala, cara, é maravilha. Ele não brinca em serviço, né, cara? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Mas aí eu fui me afundando cada vez mais nesse amor, até o dia que realmente eu tive um encontro com Jesus, de verdade. Glória a Deus, cara. Foram praticamente uns 2, 3 anos com um pé dentro da igreja, um pé fora, mais fora do que dentro. Mas um dia eu fui marcado por Jesus realmente. Um dia eu fui tocado assim de uma forma... E aí, uma passagem que eu até preguei ela, eu estava pregando em Ribeirão Grande sábado passado, um culto de jovens, e aí Deus me direcionou a levar essa passagem, que é a passagem que quando Jesus encontra Simão, que está lá no Lucas capítulo 5, versículo 1, o que antes de Jesus entrar no barco de Simão era um barco fracassado, vazio, sem nada. Quando Jesus entra, Jesus muda completamente. E aí, essa passagem é muito forte na minha vida porque me identifica. Porque antes de Jesus entrar na minha vida, era um barco fracassado, que não prestava para nada, que ninguém queria, que não servia para nada. Mas automaticamente, quando Jesus pisa no meu barco, e às vezes para nós falta só Jesus pisar no nosso barco, cara. E ele fala, Simão, me empresta o teu barco. Ali nós conhecemos a palavra, diz que havia 2 barcos ali, e eles havendo desembarcado, porque nada tinha apanhado. É uma noite de frustração. Mas Jesus não erra de barco, cara. Jesus é maravilhoso, que ele não erra de barco. Jesus, quando ele tem um plano na vida de alguém, aquele encontro foi uma marca que ele fez na vida de Simão. E eu pregava isso, Deus me levou, o Espírito Santo me levou a ministrar isso. Que uma vez marcado, sempre marcado. Amém. Simão foi marcado naquele dia. Mas depois a Bíblia vai dizer que Simão nega Jesus, que já como Pedro, aí Pedro nega Jesus. Lá no livro de João vai falar que ele volta a pescar novamente e leva os outros junto com ele. Só que uma vez marcado, sempre marcado, porque Jesus estava lá de novo para socorrer ele. Então não adianta a gente correr, não adianta a gente... E essa passagem me leva assim ao profundo da minha vida, porque de um barco frustrado, ele transforma num altar de milagres. Aleluia. Jesus usa o barco de Simão para pregar para a multidão. Jesus empresta o barco de Simão para pregar. E de um altar, de um barco fracassado, glória a Deus, cara, ele transforma num altar de milagres. Aleluia. E às vezes está faltando isso para a gente, cara. Viver isso, deixar Jesus entrar no nosso barco. Mas meu barco não serve para nada, está fracassado, não presta, ninguém quer. Para Jesus tem valor. E está faltando você falar assim, Jesus, eu empresto o meu barco para você, pode usar. Ele transforma no altar de milagres. E o interessante, olha que Deus direciona o meu coração, o interessante é que a mesma multidão que viu o barco de Simão sair fracassado por meio do mar, frustrado, é a mesma multidão que vê Jesus voltando com o barco cheio de peixes. Glória a Deus. Então, aí direciona naquilo que a nossa vida transforma, a nossa vida é transformada. De um cara que dançava axé no mundo, a mesma multidão que viu eu dançando axé no mundo, que viu eu frustrado, que viu eu decepcionado, é a mesma multidão hoje que está me assistindo e dizendo, é o pastor Guilherme. Glória a Deus. É o pastor Guilherme. Então, a mesma multidão que enxerga o nosso barco de uma maneira, também vai ter que ver o que Jesus vai fazer na nossa vida. E às vezes só falta isso. Falta a gente falar, Jesus, entra. O barco é teu. E o engraçado é que eu vou mais além ainda, se você me permite. O tempo é seu, meu irmão. Deixa Deus te usar aí. Quando Jesus pega o barco de Simão... Eu sou muito chorão, abençoado. Amém, eu também. Quando Jesus pega o barco de Simão, Jesus pega vazio.
Só que quando Jesus empresta o nosso barco, ele não entrega da mesma maneira. Jesus, quando vai entregar o barco de Simão, Jesus entrega o barco cheio de peixe. E o melhor, com a presença dele dentro. Então, às vezes, a gente tem que emprestar a nossa vida para Jesus, não pode ter medo. Sabe? A gente tem que se lançar mesmo de uma maneira e falar Jesus, porque nunca ele vai entregar da mesma maneira. Talvez hoje está faltando pessoas emprestar o seu casamento a Jesus. Talvez hoje está faltando pessoas emprestar os seus filhos a Jesus, porque ele não vai entregar da mesma maneira. Quando Jesus entrega o barco de Simão, ele entrega carregado de peixe. Está vendo o que ele é capaz de fazer na nossa vida? E esse encontro me marcou. Essa palavra me marca porque é o encontro que eu tive. Que se nós olharmos Simão, ele se afasta depois, ele nega Jesus, ele volta a pescar. Mas uma vez marcado, sempre marcado. Engraçado, desculpa interromper você, que sobre uma vez marcado, sempre marcado, porque onde Pedro, todo o processo de crucificação, onde ele andava, as pessoas identificavam ele. Sim. Com quem ele andava, o jeito que ele se comportava e falava. Você não é aquele que andava com Jesus? Não. Hã? Você é um deles, hein? Cara, muito forte isso. Uma vez marcado, sempre marcado. Sempre marcado. Porque se nós olharmos a sequência da história de Pedro, é maravilhosa. Glória a Deus, porque de um homem fracassado que negou Jesus, ele vai em Atos capítulo 3, ele vai na porta do templo Formosa e diz: eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? As marcas de Jesus. Ele não tinha prata e ouro, ele tinha as marcas de Jesus. É isso que nós temos que ter, a marca de Jesus. Porque quando nós tivermos a marca de Jesus, as pessoas que estão lá fora precisando vão olhar para nós e você vai falar: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho a marca dele. Sabe qual é a marca dele? A mudança de vida, a transformação, o meu testemunho, uma família abençoada. Então é isso que acontece. E aí as pessoas, você falou algo, pastor Gui, que talvez falta em nós, né? Nós entregarmos o barco da nossa família, nossos filhos, nossos sonhos, né, para o Senhor. E hoje nós vemos uma geração, e eu me incluo em algumas áreas nessa, que nós colocamos reservas, né? Falando: não, aqui não, Senhor. Entra na minha vida, mas aqui não mexe aqui. Não mexe ali, não mexe acolá. Né? Eu tenho isso não é uma fala de julgamento, não, mas é uma realidade. Eu tenho um pecadinho de estimação aqui. Mexer aqui, não. Né? O que eu vou fazer com a minha dança? O que eu vou fazer com a minha cerveja? E não é um julgamento de pessoal, não é. Não é. É uma explanação que, às vezes, o que está faltando é isso aí. É que, na verdade, né? A gente enfrentar os nossos medos, Sim. enfrentar o nosso pecado, enfrentar, às vezes, as pessoas. Né? As pessoas, o Felipe que conhece a minha história, eu não passei um processo, nem vivi nada do que você viveu, que eu acho isso desafio, irmão. Quando eu passei um período eu fiquei 2 anos separado da minha família, pastor. Aí você falando assim, Deus, né, é um podcast assim, né, mas não é impossível. Sim, a presença de Deus é impossível, irmão. Lugar, né? Transborda, sim. Cara. E eu falo pra você, cara, quando as pessoas menos acreditavam que eu podia mudar, Deus usou uma pessoa ímpia num domingo à tarde e virou pra mim e falou assim: viu, cara, volta pra sua família, volta pra tua casa, volta pros teus filhos, irmão. Né? Deus não podia me acessar, Felipe, em lugar nenhum. Deus desce, rasgou o céu e usou uma pessoa, entre aspas, ímpia não, ele tem fé em Cristo, né? Ele só não frequenta uma igreja, precisa mudar, sim. Precisa aceitar Jesus, precisa né, confessar Jesus. Né? O batismo, né, é algo público que ele vai, futuramente ele virá, né? Ele precisa reconhecer. E eu falo para você, quando menos as pessoas... E eu precisei enfrentar. Eu falo, enfrentar os meus medos, porque eu machuquei pessoas, eu envergonhei. Você falou algo assim, cara, que é poderoso, irmão. Eu envergonhei minha família. Né? Eu fui líder de jovens por mais de 10 anos na minha igreja, cara. De repente, o líder, o ministro de louvor, o cara da banda, né, Felipe? Dos festivais, né? Tudo aquilo, daqui a pouco, rapaz, o Alexandre... saiu da casa,